aí galera, beleza? Dentista Felipe Pontes aqui, o único canal de odontologia do mundo que fala somente sobre aviação. Então, dando sequência a essa linha de estudos que a gente vem fazendo, hoje eu apresento para vocês a nossa parte de estudos sobre pane. Eu tenho um voo, hoje é dia 12 do 11, eu tenho um voo hoje às 10h30 da manhã, um voo real, em que, na minha missão, será treinado o pane. Eu estou na missão 11, então eu estou fazendo essa gravação aqui rapidinho para eu poder estudar. Eu já estudei um pouco ontem e para eu chegar com isso fresco na cabeça lá na hora de voar. Agora são 10 para as 8 da manhã e meu voo é 10h30. Lá pelas 9 eu saio para o aeroclube para prosseguir com o voo. Então vai ser um voo bem resumido, direto ao ponto, e a gente vai estudar a parte de pane. Então vamos brifar nossa missão primeiro. Eu não vou voar setor, isso aqui é o material que eu trago para vocês. Eu não vou voar setor, a gente vai decolar, seguir em frente aí e treinar as panes. Existem duas panes de treino em voo, né? Essas panes geralmente sempre são por perda de potência ou por perda de motor. Mas existem duas classes dessa pane. Uma abaixo de 1000 pés de altura, AGL, Above Ground Level, e outro comportamento que você tem que ter quando é acima de 1000 pés, tá? Então a gente vai olhar isso aqui. Então no material da missão eu trouxe a parte dele aqui. É o seguinte: são panes simuladas para que o aluno aprenda como proceder e agir com eficiência e vivacidade no caso de um pouso forçado real. É considerado voo alto quando essa pane ocorrer a 1000 pés de altura ou mais, né? Então a 1000 pés ou inclusive voo alto. A pane simulada deve ser executada conforme os passos a seguir. Então primeiro a gente vai estabelecer a velocidade de maior razão de planeio. Mais uma vez, eu já disse isso em outro vídeo. A razão de planeio no voo simulado em vida real para pane é 70 nós. Isso não é a razão de planeio do manual da aeronave. Ela é menor. Por que que na instrução é 70 nós? Margem de segurança para o treinamento. Tá? Então a gente tem essa razão de planeio, e uma das coisas do voo de hoje, antes da pane, é a gente fazer um voo planado, para vocês entenderem. Eu estou anotando isso aqui, que eu já estou criando um roteiro aqui na hora. Proa favorável. O que seria a proa favorável? A gente vê a direção do vento e tentar pousar contra esse vento. Tá? Porque o vento contra a aeronave vai ser melhor para a gente poder planar. Tá? Na questão de sustentação, isso tudo vocês conseguem ver a fundo quando está estudando a parte de teoria de voo. Um voo de cauda, ele vai empurrar a aeronave mais para frente, porém você tem uma velocidade mínima de stall ali alterada, prejudicada. Você altera a questão da sustentação da aeronave. Quando o vento está contra, isso é mais fácil, mais seguro de você conseguir operar, tá? Então a gente sempre vai procurar o sentido de pouso contra o vento. Como que a gente pode achar a direção do vento? Ver árvore, ver fumaça, se o vento está tocando a fumaça, e ver água, tá? Se a água está tocando, para que lado que a água está correndo, no caso de poças, né? De lagoas, tudo mais. Rio não dá para ver direito se for um rio corrente, porque o rio tem a correnteza para o sentido que a água corre. Então é um pouco mais difícil. Procurar ver se tem alguma sacola ou mesmo uma biruta em algum lugar, tá? Tudo que possa indicar a direção do vento. Às vezes no voo planado você vai sentir para que lado que o vento está te tocando. Você vai ter uma referência em solo, você mira naquela referência, aí você vai ver qual que é o comportamento da aeronave. Se você está chegando depressa demais, se você acha que a aeronave está indo devagar demais, ou se está te desviando para a direita ou para a esquerda, e você consegue ver a direção do vento, beleza?
Então vai executar depois o cheque de emergência do SES 152 ou 150. Caso não tenha sido solucionada a pane, tentar nova partida. Observação: quando esse ocorrer a 1000 pés de altura ou mais. Tá? Executar o corte do motor e prosseguir para o pouso. O pouso deverá ser realizado preferencialmente com voo de proa e com full flaps. Então é tudo isso que a gente falou. E em que momento que a gente vai dar full flap? Quando o pouso estiver garantido, ou seja, quando eu tiver certeza que o pouso vai acontecer naquele dado local que foi planejado. Tá? Observação: a emergência em voo alto será sempre uma simulação na qual o instrutor reduz parcial ou totalmente o motor. A gente vai trabalhar aqui com redução de 1500. Já vou adiantar para você nesse voo de agora aqui do simulador. Tá? Não sei como que vai ser lá na instrução, depois eu conto para vocês. Deve-se iniciar a recuperação a 300 pés AGL de altura, a fim de livrar obstáculos. Todos os procedimentos devem ser simulados na pesquisa e no corte. Aplicar flap somente com pouso garantido, que é justamente o que eu falei ali. O que é a pesquisa? A gente vai ver aqui que é uma fase do checklist que a gente tenta descobrir aonde que é essa pane. Tá? Isso em pane alta. Chegou a 300 pés de altura, AGL, a gente vai arremeter. No simulador, a gente tem a possibilidade de fazer o pouso total. Como são duas panes, uma abaixo de 1000 e outra acima de 1000, a gente vai fazer das duas formas. Essa primeira pane abaixo de 1000, a gente vai chegar a 300 pés AGL. Quando tiver 300 pés AGL, eu vou arremeter. Quando a gente subir de novo para cima de 1000 pés, aí eu vou cortar o motor total com gasolina, vou cortar a mistura da gasolina e a gente vai simular o voo planado até o pouso. Isso na vida real não acontece. Na vida real a gente para em 300 pés, a gente não corta motor em voo e arremete, tá? Então vamos ver como que é o checklist da pane. Então, considerando toda a missão, que vai ser essa aqui, a pane em altura, né? Mais que 1000 pés. Então, deu pane. Primeira coisa, a gente precisa voar o avião. Para voar o avião, a gente vai para a velocidade de melhor planeio. Não tem nenhuma força tratora me puxando, né? O motor não está tracionando o avião. Então, a velocidade de planeio, de acordo com o manual de manobra, vai ser 70 nós. Passou essa parte, a gente vai procurar um local para pouso, um local seguro. Então a gente vai procurar áreas descampadas, pistas, a gente tem que ficar atento com fiação elétrica e poste. Lá de cima é dificílimo de enxergar isso, não é fácil. Então a gente tem que ficar atento com o movimento, se tem muitas pessoas na região, se tem muitos carros, se o relevo também, não adianta a gente querer pousar na subida de uma serra, né, numa subida íngreme. Então a gente precisa selecionar o melhor local possível. Água, pode ter casos de pouso na água, tá? Então, campo de pouso escolhido, seletoras aberta, porque a gente vai tentar um novo acionamento, nesse caso aqui que é pane alta, né? Então, seletoras aberta, mistura rica, ar quente aberto. Por que que a gente vai abrir o ar quente? Que é isso aqui, ó. O ar quente é isso aqui. Porque essa pane, essa perda de potência, pode ser um congelamento no carburador do avião, na borboleta do carburador. Essa manete aqui, deixa eu me reduzir. Cadê? Essa manete de potência aqui, ela regula uma borboleta lá no carburador. Tá? Então a gente abre a borboleta, a gente gera mais potência, a gente fecha a borboleta, gera menos potência. Essa borboleta, como o combustível passa pulverizado ali, mesmo em situações ambiente de meteorologia que não é de gelo,
em algumas condições pode formar gelo ali, e na hora que você for abrir a borboleta, aquilo ali está congelado e não consegue gerar potência para o motor. Então a gente abre o aquecimento do carburador para tentar derreter esse gelo, caso a pane seja essa, né? Então isso aqui é a fase de pesquisa, beleza? Então ar quente aberto, magnetos checados alternadamente. A gente vai fazer um cheque para ver se é uma pane de magneto. Então checa o magneto direito, magneto esquerdo e vê se tem alguma pane nesse magneto. Combustível, checa se é o suficiente, que às vezes foi uma pane seca, vai que acabou esse combustível. Instrumentos do motor, checado, ver se tem alguma coisa superaquecida, se tem indicação de algo anormal, está fora do arco verde, pressão de óleo e tudo mais. Checou o instrumento de motor, aí tem essa observação aqui. A fase acima, parada do motor, trata-se de uma pesquisa, que é justamente o que eu falei, que visa sanar a pane. Essa pesquisa só deve ser realizada caso a pane ocorra a uma altura igual ou superior a 1000 pés, ou seja, a altura é AGL, Above Ground Level, tá? Após a pesquisa, tente novamente o acionamento, somente se a hélice estiver totalmente parada. Porque tem pane que a hélice ela fica girando em molinete. O motor, a potência cai e a hélice fica rodando ali meio que no embalo, né? Então a gente só pode tentar esse novo acionamento se essa hélice não estiver em molinete. Ela tem que estar parada. Se ela estiver em molinete, eu não achei aqui na missão, mas eu suspeito e penso que seja assim. Tá? Na edição eu vou deixar aqui. Eu penso que quando a hélice está em molinete, vou até deixar em preto e branco agora. Quando a hélice está em molinete, a gente corta o magneto para ver se ela vai parar. E ela parando, a gente tenta acionar novamente. Eu acho que é isso. Pessoal, então vamos lá. Eu consegui a resposta e agora eu vi que faz bastante sentido. Então, para vocês entenderem junto comigo o que acontece na relação de não acionar o motor quando ele está rodando em molinete. O motor do Cessna é um motor parecido com esse, é um Lycoming, de 110 cavalos, do Cessna 152. Então, aqui está um sistema semelhante. E quando o motor para em voo, a hélice vem bem aqui, aonde está circulando o mouse aqui. Ó. Então, quando o motor para em voo, essas engrenagens, tudo, ela trava a hélice e o vento que está incidindo sobre a aeronave não é o suficiente para fazer essa hélice rodar. E quando a hélice está rodando, significa que algum dos componentes aqui dentro do motor, as correias, as engrenagens estão danificadas e isso soltou a hélice. E aí o vento fica suficiente para rodar ela, ela fica bobona. Então não adianta a gente tentar acionar que nada vai acontecer, tá? A resposta é essa. Então vamos partir do pressuposto que a hélice está totalmente parada, a gente vai tentar reacionar o motor. Caso não seja solucionada, caso o motor não seja acionado, a gente pode tentar por 2 vezes acionar esse motor. Não conseguimos acionar, então a gente vai desligar o avião para pousar. Para isso, seletora fechada, mistura cortada, o ar quente fechado, tá? Magnetos desligados, alternador e bateria desligados, objetos cortantes do corpo, tudo, tira tudo que é cortante, que está solto em painel, porque isso no impacto pode te furar e te matar, tá? Então retira tudo isso, cintos ajustados e portas abertas. Por que a gente vai pousar com portas abertas, um pouso forçado? Porque se tiver algum impacto na porta e ela estiver fechada e amassar, ela emperra, a gente não consegue sair do avião. Certo? Pura e simplesmente por isso. E aqui é o checklist da missão, né? Das panes que podem ser previstas, né? É um checklist oficial. Dentro daquele link de checklist do total que eu passei para vocês, está incluso esse checklist aqui, tá? Esse checklist está incluso.
E eu tenho ele em mãos aqui impresso também, que é o que eu levo pro avião, tá? Então, apesar do avião ter o dele. Então, vamos lá. Procedimento de emergência. A gente tem checklist para fogo no motor durante a partida, ou seja, isso em solo. A gente tem checklist para pane do motor após a decolagem. Aqui, ó, sempre você vai ver flap 30 na final para pouso, ou seja, pouso garantido. Por quê? Porque justamente é a hora, o momento de a gente querer tirar toda a energia do avião que a gente conseguiu economizar no planeio, para poder fazer o toque da forma mais suave possível, mais devagar possível, tá? Então somente com pouso garantido. Partida do motor em voo, isso aqui já é legal, ó. Velocidade, tá vendo? Isso aqui já é do manual da aeronave, 60 nós, mas nós vamos simular com 70. Local para pouso, definir, mistura, rica, seletora aberta, aquecimento do carburador aberto, liquidômetro checados, magnetos ligados, manete potência aberta 1 polegada, partida acionar somente se a hélice não estiver girando em molinete. Se ela estiver girando em molinete, já tem aqui, porque eu vou sanar essa dúvida agora no voo, então já tem aqui o que a gente vai fazer se ela estiver girando em molinete. E aí faz isso. E vou repetir aqui para vocês terem mais uma vez qual é o procedimento se ela estiver em molinete, tá? Corte do motor em voo. Tentamos a voo alto, né? Tentamos acionar 2 vezes, não foi possível acionar. Então o que a gente vai fazer? Velocidade, mantém, checa, mistura cortada, seletora fechada, magnetos desligados, objetos cortantes no bagageiro retirado do corpo, cintos ajustados, porta destravada, flap 30 na final para pouso, pousou, master switch desligado, tá? Então aqui também tem fogo no motor em voo, então a gente corta a mistura, seletora fechada, bateria alternador desligado, magneto, pouso de emergência em água, pousar no sentido das ondas e contra o vento se possível, tá? Falha do alternador, caso a luz reacenda, prosseguir com o menor consumo de energia possível, e pouso com pneu furado, tá? Então, pouso com pneu furado, geralmente a aproximação é feita de forma normal, procedimento normal, conforme necessário, flap e tudo mais, só que na hora de pousar, a gente vai ter atenção para apoiar a aeronave sobre o pneu bom, como se faz quando é pouso com vento de travessa, mantendo o pneu vazio o maior tempo possível sem tocar o solo. Isso para você não danificar o pneu, rasgar tudo e deixar a roda em contato no chão, evitar um pilonamento, uma virada da aeronave lateral, qualquer coisa nesse sentido. Aplicar freio contrário ao pneu furado para controlar a corrida. Então, aqui são as panes previstas, tá? Vamos lá? Vamos brifar então nosso voo? A gente vai decolar, subir a 1000 pés, aí eu vou fazer um voo planado para demonstrar para vocês 1000 pés AGL, vou fazer um voo planado para demonstrar para vocês como que é o voo planado. Aí a gente vai descer aí uns 200 pés, vou chegar a 800, 700 pés, vamos por 700 pés. Com 700 pés a gente vai simular uma pane baixa, tá? 700 pés, pane baixa. Depois a 300 pés, a gente tem só 300 pés para cair nessa pane. A 300 pés a gente arremete. Vou subir a 1500 e aí a 1500 eu corto o motor. E com o motor cortado a gente pousa. Setor não tem, a gente vai decolar e ver o que vira, tá? Então vamos lá. Flap 10, pista 04. Vamos iniciar. Vamos ver a biruta ali, cadê? Vento de travessa pela direita, um pouquinho de cauda, de acordo
com aquela biruta ali, ó. Ah, um pouquinho de calda não, um pouquinho de proa. Então vamos lá. Tira freio de estacionamento. Partiu. Da pista. Bora, coelho. Bora, coelho. Pés, flap up, instrumentos esticados, farol desligado, né? Farol desligado. Então beleza, já estamos aí. E aqui o avião sobe rápido demais, você tá doido. Pés. Pronto. A gente reduz aqui. Ainda lá. Ó, reduzindo e ele subindo. Dá pra compensar ele aqui. Tá. Beleza. Como que é o voo planado, gente? A gente treina o voo planado. A gente corta motor a 1500. Isso, corta motor não, né? Reduz. E vai segurar ele a 70 nós. Vai imprimir a razão que ele vier segurando a velocidade a 70 nós. Ali já estava menos. Ó. Então 70 nós. Isso aqui é o voo planado. Ali ele vai em torno de 500, razão de 500, um pouquinho menos. Então aqui a gente já estaria procurando um campo para pouso. Aqui tem muito lugar, né? Beleza. Ó, vou planado. Saiu um pouquinho abaixo, 65 da nariz. Cravou 70 nós de novo. Planado, ó, 800 pés, ó, 60 nós, vou procurar o 70, deixa ele para 70, 700 pés, vamos dar motor, agora ele vai nivelar, subir mais um pouquinho para a gente brincar mais, na primeira pane. Vai ser pane de baixa, né? Então partida, não vai ter partida do motor, vai ser corte do motor em voo. A gente vai fazer o corte na pane baixa? Não, a gente vai simular. Então vou dar motor totalmente reduzido e a gente vai descer, tá? Cidade. Ó, tem poste de energia ali. 900 pés. Ótimo. Pane. Então, velocidade 70 nós. 70 nós. Procurar lugar para pouso. Deixa ele ir. Já achei um campo aqui, ó.
a gente vai olhar o vento agora. 60, deixa ele cair para 70. Deixa ele cair para 70. Não tá indo para 70 nós. Inclusive ele tá querendo estourar. Então, corte de motor, velocidade 70, checa. A gente tem um campo para pouso aqui, beleza. Mistura, então seria cortada, seletora fechada. Aqui é difícil fazer tudo sozinho, né? Beleza. Aquecimento carburador aberto, poderia ser isso aqui, né? Será que vai dar tempo? A gente pousaria aqui. Flap full na final, liquidômetro checado, né? Manete de potência aqui. Eu já dei motor porque a gente ia remeter com 300 pés, já até tá abaixo. Ó, mas pouso garantido no terreno. Estaríamos, né? Então, a gente destravaria a porta, flap 30 na final, após o pouso, master switch desligado. Vamos subir? Cabra, 70 nós. Aqui, como eu tenho que ficar alternando câmera, olhando pro chão, não sei o que, tudo sozinho, fica mais difícil, né? Eu tenho menos tempo. Então, por isso que a gente abaixou um pouco mais. Agora, antes, eu queria também brifar. Agora eu queria brifar uma parte aqui pelo painel do checklist para vocês no processo de decorar também tentar entender como é que funciona. Então, pane alta acima de 1000 pés, você faz um scan flow tipo um L, segue o dedo do mouse ali, ó. Então, se você vem reto aqui, ó, de baixo para o painel e vem para a esquerda, faz como se fosse um L aqui, certo? Então, de baixo para cima, da direita para a esquerda, você vem, seletora aberta, mistura rica, tá? Potência é 1 polegada aberta, aquecimento de carburador aqui aberto, nesse sentido da pane alta, porque ele vai ser um scan flow ali de tentativa de eliminar gelo do carburador, tá? Aí você passa para o lado de cá, vai checar liquidômetro, vai checar magnetos em ambos, isso sempre cuidando da velocidade já com o local de pouso definido, certo? Magnetos em ambos, vê se bateria, alternador está ligado e tenta dar a partida novamente. Não funcionou, ou pane baixa de 1000 pés, não funcionou, ou pane baixa de 1000 pés, você vai fazer o mesmo scan flow, só que agora para o corte, tá? Então, seletora fechada, mistura cortada, potência vai deixar ela aberta, não adianta colocar a pleno, tá? Cuida da velocidade, escolhe local para pouso, magnetos em off e a master switch com pouso garantido, tá? Para tirar todos a questão elétrica com probabilidade de dar curto, iniciar um incêndio ali. Beleza? Você tem tudo isso checado, pouso garantido e tudo mais. Lembre-se de pôr 7700 no transponder, falar com a torre, com o controle ou a frequência de emergência 12115 e porta aberta, tá? E parte para o pouso. Essa etapa final do checklist é para os dois tipos de emergência. Então tem que lembrar desse detalhe aí no final de 7700, falar com o controle e porta aberta. Tá? Objetos cortantes todos no fundo do avião. Tira tudo que é cortante, pérfuro cortante do corpo. Beleza? Então tá passado o scan flow aqui e você vai ver que não precisa ficar depois, igual eu fiz aí no vídeo, de ficar lendo item a item no checklist, porque ele segue uma ordem lógica e é bem tranquilo de pegar isso aí. Show de bola?
Então vamos dar sequência. Então lembra que é 3.100, então 4.100 é 1000 pés. Estamos com 1000 pés, a gente vai lá para 4.600. Chegar mais para lá, vamos sair dessa região, porque eu já escolhi aquele campo lá, a gente vai escolher outra área para pousar. Vai ser rápido, hein? Então vamos nivelar. Cara, você reduz tudo isso aqui, o avião continua subindo. Ó. Tentando compensar ele aqui. Boa. Vamos lá. Então vamos lá, parada do motor alta, partida do motor em voo, a gente vai tentar velocidade, local para pouso, mistura aberta, mistura rica, né? Seletor aberta. O que mais que a gente vai fazer? Aquecimento carburador aberto, ele tá aberto até agora. Olha só, o avião subindo, ó. Pegou um ascendente, não é isso que a gente quer não. Já tá compensando de novo. Eu tô com o olho no checklist aqui também. Partida do motor. Seletor aberto, aquecimento carburador, liquidômetros, magnetos, manete de potência aberta 1 polegada. Partida acionar. Entendi. Vamos pensar o avião. A partir deste momento, você viu que eu fechei a seletora. Daqui a pouco pane. Pane. Então o que a gente faz? Avião 70 nós. Aí, ó, compensa ele 70 nós. Começou a descer, a gente dá nariz. Quero 70. Local para pouso. Tem um descampado ali, tem água dali, região com relevo. Então vamos tentar chegar naquele descampado ali. 60 nós, deixa ele para 70, deixa ele para 70. Ó, parou o motor e ele tá rodando em molinete, né? Então vamos lá. Partida do motor em voo, velocidade, campo tá definido, mistura. Checa rica. Beleza, mistura rica, seletora aberta. Então tá aberta. Tenta chegar lá. Aquecimento do carburador aberto. Nós, liquidômetros checados, liquidômetros ali, checados, a gente vai chegar, magnetos ligados, manete potência aberta 1 polegada, magneto tá ligado, manete potência 1 polegada, vamos lá, partida acionar, somente com a hélice parada, ela tá rodando em molinete, né? Então a gente não poderia fazer a partida. Vamos tentar o pouso? Vamos tentar o pouso. Então, isso aqui a gente chega alto, tem uma subida ali, uma subidinha. Essa subidinha assim, mais íngreme, ela é melhor
para parar o avião. Então a gente vai chegar aqui, vai ganhar energia, portas abertas nesse momento, né? Portas abertas, pouso garantido, flap full. Segura o avião, segura. Pousado. Olha, ele pilonou aqui ainda. Pousado. Show. A gente ia reacionar, mas a hélice estava rodando em molinete, então beleza. Não reacionei. Se eu fosse reacionar da forma que está agora, será que ele ia reacionar? Ele ia reacionar. Vamos desligar de novo aqui, só para brincar, para terminar o checklist. Pousou. Lembra que a gente decidiu prosseguir para pouso? A gente teria tentado acionar, ele não acionou. Aí é prosseguir para pouso. Então ia ser mistura cortada, seletora fechada. Aqui, né, a gente teria esse outro check. Como estava sozinho, tendo que controlar a câmera, falar, ler checklist, ver muita coisa, né? Então a gente ia fazer o corte do motor em voo. Mistura cortada, seletora fechada, magnetos desligados, objetos cortantes no bagageiro, cinto ajustado, porta destravada, flap 30 na final, master switch. Chegou aqui, antes do toque a gente desliga tudo para evitar algum curto e possibilidade de incêndio, né? As portas estando abertas, eu não abri em voo porque ele faz isso aqui. Mas também, né? Vamos dar uma pilonadinha. Normal, ele já faz isso na corrida de decolagem da pista reta nesse simulador. Quem dirá pousando em subida ainda, hein, gente? Ele quis pilonar. É isso aí. Às vezes a gente tem... Ixi, bugou. A gente tem alguma coisa do simulador, né? Nem tudo são flores. Isso aqui, desse jeito, com esse pouso, não aconteceria. Do bico dele ir pra frente e ele pousar arrastado. Só uma pipa aqui. Mas enfim, tá feito a emergência. Se gostaram, deixa o like. Se isso foi produtivo para vocês, inscreva-se. Se tiver alguma sugestão ou observação, pode deixar aí nos comentários. Lembrando que isso daqui não é com o objetivo de ensinar ninguém. É um objetivo de trazer vocês para estudar comigo. Isso aqui eu estou estudando, não estou ensinando ninguém. Beleza? Então, pode ser que tenham coisas erradas aí também, tá? Só que o que eu tento fazer é trazer sempre informação oficial, fonte oficial e os materiais que eu posso deixar disponibilizado para vocês na medida do possível. Então, espero que tenha sido prazeroso aí, que tenha sido de bom proveito e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima.